Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, vamos começar aqui uma das partes mais importantes e interessantes da física ótica, que é a refração da luz. Lembrando, já foi conceituado lá naquela parte introdutória, na aula introdutória para a ótica, que a refração da luz nada mais é do que a passagem da luz de um meio homogêneo e transparente para outro. Em geral, a gente leva como referência meios como o ar, né? A água limpa, o vidro, no tampo de uma mesa, por exemplo, e aí nós temos vários tipos de vidro, nós vamos ter uma refração que pode ser específica, dependendo do meio em que você faz a incidência luminosa. E uma coisa extremamente importante, a refração da luz, ela é a passagem da luz de um meio homogêneo e transparente para outro com mudança de velocidade. Muita gente acha que a refração é devido ao desvio sofrido pelo raio de luz, o que não é o motivo que justifica a refração. Na verdade, refração significa passagem da luz de um meio para o outro com mudança de velocidade. Esse é o conceito fundamental da refração, beleza? Vamos precisar de meios homogêneos e transparentes, como o ar, como por exemplo uma placa de vidro e, claro, uma fonte de luz, um laser, por exemplo. E aí, vamos jogar esse laser incidindo no ar e vai bater sobre a placa de vidro e a luz vai passar do ar para a placa de vidro. O que caracteriza a refração? O que caracteriza a refração é a mudança de velocidade da luz quando ela passa de um meio homogêneo e transparente para outro. Muita gente acha que é o desvio sofrido pelo raio de luz. É incorreto. O que caracteriza a refração é a mudança de velocidade. É como se você tivesse o seguinte, o ar ele tem uma densidade, o vidro ele tem uma densidade diferente. Quando a luz passa de um corpo menos denso, e a gente vai dar um nome especial para essa densidade, que é chamado índice de refração, para um meio mais denso, obviamente que ela vai mudar de velocidade, ela vai viajar com mais dificuldades. É como se você viajasse no ar ou dentro da piscina. Você caminhasse no ar ou dentro da piscina. No ar, você vai se movimentar mais facilmente. Dentro da piscina, um pouco mais de dificuldade. Então, a mesma coisa ocorre com a luz. Em geral, ocorre desvio, não necessariamente. Quando você faz a incidência perpendicularmente, por exemplo, você não tem o desvio do raio de luz, mas você tem, com certeza, a mudança de velocidade. Muito bem, então, vamos lá. Refração da luz. Passagem da luz de um meio de propagação para outro com mudança de velocidade. A luz viaja por um meio homogêneo e transparente, incide na superfície de separação de outro meio, homogêneo e transparente, e passa. Então, tá aí, nós vamos representar dessa maneira. Suponho que você tenha aí dois meios, um meio A e um meio B. Você pode imaginar, por exemplo, o ar acima do tampo de vidro da sua mesa e a mesa de vidro. Então, o meio A seria o ar, o meio B seria o tampo de vidro. A partir de agora, sempre que eu falar meio A, meio B, eu vou imaginar dois meios homogêneos e transparentes separados por uma superfície S. Elementos da refração: a superfície de separação dos meios A e B. E aí nós vamos ter o raio incidente, ele viaja no meio A com uma velocidade V1, que eu chamo de velocidade de propagação no meio A. Aí ele passa para o meio B, e aí eu vou ter o raio refratado, e junto com ele eu vou ter a velocidade V2, que é a velocidade de propagação da luz no meio 2. Moçada, olha só, é importante você perceber o seguinte, quando você anda no ar, você encontra o ar como objeto de resistência. O seu peito vai empurrando o ar e você se move no ar. Imagina agora que você entra numa piscina. Entrou numa piscina e tenta andar dentro dessa piscina. Vai ser a mesma facilidade? Não vai ser, você vai ter uma dificuldade maior. A luz é a mesma coisa. Quando ela passa de meios menos densos, vamos dizer assim, para meios mais densos, ela vai encontrar mais dificuldade de movimentação, ok? Então, essa é a característica da refração.
Essa é uma refração sem desvio. Toda vez que o raio de luz incide perpendicularmente à superfície S, daqui a pouco a gente vai colocar o nosso referencial, que é a normal. A normal sempre perpendicular à superfície de separação dos meios, no ponto de incidência da luz. E aí, nesse caso, quando a luz incide em cima dessa normal, ou seja, perpendicular à superfície, ela não sofre desvio. Você pode fazer qualquer refração. Vai mudar a velocidade, mas não vai sofrer desvio. E aí você pode ter, por exemplo, o raio de luz colidindo contra a superfície S de separação com uma certa inclinação. Aí sim, o raio de luz vai sofrer um desvio, lembrando sempre que vai ter mudança de velocidade. Velocidade V1 no meio A, velocidade V2 no meio B. Essa é uma refração com desvio, como foi dito. E aí nós vamos definir um elemento extremamente importante para a refração, que é chamado índice de refração absoluto do meio, simbolizado pela letra N. Ele é a relação entre a velocidade da luz no vácuo, C, e a velocidade V de propagação da luz num determinado meio, para uma determinada luz monocromática. Sabemos que a luz branca ela é decomposta nas 7 cores, falamos disso anteriormente, vamos falar mais vezes hoje. E o que acontece? Nós vamos levar em consideração aí luzes monocromáticas, ou seja, de uma cor só. Veremos daqui a pouco que as luzes que compõem a luz branca, elas podem ter para o mesmo meio um índice de refração diferente. O índice de refração para a ótica, ele é como se fosse uma densidade na mecânica. A densidade é a massa dividida pelo volume na mecânica, certo? Como a gente vai trabalhar com os meios aqui e normalmente a gente não vai trabalhar com essa densidade mecânica, então imagine que esse índice de refração é como se fosse uma densidade ótica. Ele é a relação entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Então, por exemplo, a maior velocidade que nós conhecemos é a luz no vácuo, que é 300 mil km por segundo. Quando a luz viaja num outro meio, que ela passa por um outro meio, ela diminui a velocidade. Então, o índice de refração é a relação entre a velocidade da luz no vácuo, sempre pela velocidade da luz naquele meio. Então, se você pegar a água, a luz tem uma velocidade na água. A velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz na água é o índice de refração da água. A mesma coisa vai acontecer para o vidro, a mesma coisa vai acontecer para qualquer superfície homogênea e transparente. Então, guarde, é uma densidade especial para a ótica, é uma forma de comparar os meios em que a luz viaja. Com ou menos densos eles são, vamos dizer assim. Lembre-se, quando você viaja no ar, o seu peito vai deslocando as camadas de ar à sua frente, você tem uma facilidade de movimento, mas tem uma resistência do ar. Se você entrar numa piscina e tentar andar na piscina, você não vai ter a mesma facilidade com que você anda no ar. A luz é a mesma coisa, ou seja, quanto mais denso mecanicamente for o meio, menor vai ser a velocidade da luz nesse meio. Mais uma vez, nós vamos trabalhar com o índice de refração em vez da densidade, beleza? Elevado para meios homogêneos e transparentes, é uma medida dimensional. Repare que a relação entre velocidade e velocidade, logo não tem unidade, é um número puro. Ele é inversamente proporcional à velocidade de propagação, quer dizer, o que nós vamos ter aqui? Um determinado meio, quanto menor a velocidade que a luz viaja nele, maior é o índice de refração desse meio. E a gente vai chamar isso de mais refringente, quer dizer que o meio é mais refringente comparado com o outro, é claro. Ele é sempre maior ou igual a 1. Repare um detalhe, a maior velocidade que nós temos é a velocidade da luz no vácuo, que é o c. Então, quando ela passa por um meio diferente, a velocidade dela diminui. Você vai estar dividindo um valor maior por um valor menor. Claro, essa relação sempre vai ser maior ou igual a 1. No vácuo, se você pegar o índice de separação do vácuo, ele seria c sobre c. Hipoteticamente, ele seria 1, tá? Mas é claro, vácuo é ausência de matéria. E a gente vai aproximar muito o índice de refração do ar para 1, tá? É muito comum em exercícios de ótica, claro, a luz vai estar viajando no meio que é o ar, a gente arredonda isso para 1, mas evidentemente que é pouco maior do que 1 na prática. Por aproximação, você pode utilizar 1 em exercícios. O índice de refração de um determinado meio material varia com o tipo de luz monocromática que nele se propaga. A luz vermelha é a que menos desvia e a luz violeta é a que mais se desvia. Isso para quem lembra aí, olha, a decomposição da luz branca no prisma, repare que a luz vermelha é a primeira na parte de cima, a luz violeta é a de baixo. Então o vermelho desvia menos, o violeta desvia mais. Então a gente diz que o índice de refração para um mesmo meio material ele depende do tipo de luz monocromática. Isso é importante. Lembrando aí da faixa
do visível, que é o que sensibiliza o nosso sistema visual, que as cores elas oscilam entre o vermelho e o violeta, que é o VAA, VAA e V de novo, beleza? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Detalhe importante, claro que se o índice de refração do vidro ele é menor para a luz vermelha, a velocidade da luz vermelha é maior do que a velocidade da luz alaranjada e assim por diante até a luz violeta. E o índice de refração de um mesmo meio para essas luzes, claro, ele é menor para a luz vermelha e é maior para a luz violeta. O índice de refração relativo é uma forma de comparar dois meios, tá? Ele vale para dois meios homogêneos e transparentes. Então, vamos lá. Se você tem um meio A de índice de refração, a partir de agora eu chamo de N1. Meio B, eu tenho um índice de refração N2. E aí eu jogo um raio de luz com velocidade V1 no meio 1. Ao passar para o meio 2, vai mudar de velocidade. É possível mostrar que N1V1 igual a N2V2. É só você fazer o seguinte, definir o índice de refração para cada meio, N1 é C sobre V1, o N2 é C sobre V2, quando você iguala o C, você tira essa relação, que é uma forma de comparar dois meios. É muito comum também fazer a seguinte relação, você passa o N2 dividindo o N1 e passa o V1 dividindo o V2, e a gente chama isso de índice de refração relativo, a gente chama de N12. Em exercícios é muito comum você usar N12 igual a V2 sobre V1, que seria a mesma coisa que N1 sobre N2 igual a V2 sobre V1. E se eu fizesse o contrário, passasse, por exemplo, o N1 dividindo o N2 e o V2 dividindo o V1, nós ficaríamos com N21, que é N2, N1 igual a V1 sobre V2. Essa é apenas uma forma de representar, ok? Refringência de um meio. Entre dois meios, aquele que possuir maior índice de refração, ele é chamado de mais refringente, foi o que eu disse agora há pouco. Então, quanto maior o índice de refração do meio, mais refringente esse meio é. Consequentemente, corresponde a menor velocidade e vice-versa. Então, se ele é mais refringente, a velocidade da luz nele vai ser menor. E aí nós vamos ter o seguinte. Toda separação de dois meios homogêneos e transparentes na refração é chamado de dióptro, de dois óptros, de meios ópticos. Então, dois meios ópticos. Conjunto formado por dois meios homogêneos e transparentes separados por uma superfície S. Então, por exemplo, se você pegar o ar com a água é um dióptro, a água e o vidro é um dióptro, o ar e o vidro é um dióptro e assim por diante. Se você pegar um aquário, por exemplo, você tem ar, vidro, água, você tem dois dióptros. O ar para o vidro é um dióptro e o vidro para a água é outro dióptro. Claro que você poderia fazer o caminho inverso também, ainda assim teríamos dois dióptros, beleza? Ele pode ser plano ou esférico. Nessa aula de hoje vamos falar apenas dos dióptros planos. Os dióptros esféricos vão dar origem às lentes esféricas, falo disso na próxima aula. E um detalhe importante, existem meios que apresentam composições químicas diferentes. São meios diferentes, mas eles têm o mesmo índice de refração, isso é possível. A luz, ao passar de um para o outro, não sofre refração, uma vez que não houve mudança de velocidade. Ou seja, sem mudança de velocidade, como diz aí. Nesse caso, diz que há continuidade óptica entre os meios. Isso é importante também. Leis da refração. Então, vamos lá. Você tem aí dois meios homogêneos e transparentes. Então, você tem um dióptro separado pela superfície S. Quando você faz uma incidência perpendicular à superfície, nós temos uma velocidade V1 para esse raio de luz. E aí a normal, claro, que é o nosso referencial, ela vai ser perpendicular à superfície S, como foi definido em aulas anteriores. Nesse caso, o ângulo de incidência é igual a zero, a luz vai passar a linha reta, a refração vai ser zero. Claro, mudando de velocidade V2. Então tá aí, o ângulo de incidência é zero e o ângulo de refração também vai ser zero. Elementos da refração. I é o ângulo de incidência, R é o ângulo de refração, e aí você vai inclinar esse raio de luz. Então, esse é o raio incidente, e aí esse raio viaja com velocidade V1, você vai traçar a normal, repare que há uma abertura entre o raio incidente e a normal, essa abertura é o ângulo de incidência, muito parecido com a reflexão da luz, só que agora é refração. Aí a luz passa para o meio 2, vai ter uma velocidade V2 e você vai ter uma abertura entre a normal e esse raio de luz. Essa abertura é chamado ângulo de refração. E aí,
nós temos as chamadas leis da refração. A primeira lei da refração, que é o seguinte: o raio incidente, o raio refratado e a normal pertencem ao mesmo plano, uma lei bem parecida com a primeira lei da reflexão. Ou seja, a figura é totalmente plana entre o raio incidente, a normal e o raio refratado. Bom isso, né? A segunda lei da refração, chamada lei de Snell-Descartes, é a constante produto do índice de refração de um meio em que a luz viaja pelo respectivo ângulo que esse raio venha fazer com a normal. Ou seja, vale a seguinte relação: N1 seno de I igual a N2 seno de R. Então, essa é a chamada lei de Snell-Descartes, segunda lei da refração. Lembre-se que na segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão. Na refração, isso não ocorre para quando o raio de luz vem inclinado. Repare que apenas na primeira situação, quando a incidência é zero, a refração vai ser zero, ou seja, a incidência ela é normal. Mas, para qualquer abertura entre o raio incidente e a normal, você vai ter um ângulo de refração diferente do ângulo de incidência, a não ser que haja continuidade ótica, evidentemente. E aí essa relação sempre vai ser válida, N1 seno de I igual a N2 seno de R, que é chamado lei de Snell-Descartes. Muito bem. Pela equação de Snell-Descartes, temos o seguinte, que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência tem que ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. O que acontece aqui? Observe o seguinte. Vamos supor que nós temos a luz viajando do meio 1 para o meio 2, e vamos supor que nesse exemplo o índice de refração do meio 1 seja menor do que o índice de refração do meio 2. A gente costuma dizer assim, olha, a luz nesse caso viaja do meio menos refringente para o meio mais refringente. E aí vai acontecer o seguinte, quando esse raio de luz passar para o outro lado, repare que a sequência natural do raio de luz seria essa. Só que, como você acabou de ver na experiência prática, esse raio de luz, ele desvia. No caso, quando ele viaja do meio menos para o meio mais, a gente costuma dizer que ele fica mais perto da normal. O ângulo de refração, ele vai estar aqui e o raio de luz se aproximou da normal. A equação de Snell possibilita a explicação para isso. Repare o seguinte, se o meio 1 ele tem menor índice de refração e o meio 2 maior índice de refração, o que acontece? Para compensar a equação, se o índice aqui é menor, o seno do ângulo de incidência, todo o seno, ele tem que ser maior. E do lado de lá, o índice de refração maior, o seno de R, ele tem que ser menor. E aí vem da trigonometria o seguinte, para quem lembra do ciclo trigonométrico, o eixo do seno está aqui, repare que quando o ângulo tem um determinado valor, ele tem um seno aqui. Se eu aumento esse ângulo, o seno aumenta. Então, o que acontece? Maior ângulo tem maior seno. Evidentemente que se o seno de I tem que ser maior do que o seno de R, então nós temos que ter nessa situação que o I é maior do que o R. Então, observe, o raio de luz incide e o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo de refração. Logo, o raio de luz vai se aproximar da normal. Então, guarde essa informação que ela te ajuda. Toda vez que a luz viaja do meio menos para o meio mais, ele fica mais perto da normal. O último item citado foi o mais. E aí, claro que eu tenho a situação em que eu posso fazer a incidência do raio de luz do meio mais refringente, N2, para o meio menos refringente, N1. Observe aqui um detalhe, o raio incidente, ângulo de incidência, e aí na equação de Snell-Descartes há uma mudança. Você agora está jogando a luz do meio 2 para o meio 1. Então ela começa com N2 seno de I igual a N1 seno de R. Essa alteração ela é fundamental. E aí observe, se o N2 é maior, o N1 é menor, para compensar o seno de I vai ter que ser menor, e o seno de R vai ter que ser maior. Isso significa que, nesse caso, o ângulo de refração ele tem que ser maior do que o ângulo de incidência. Então, o que acontece com o raio de luz? Em vez dele vir linha reta, ele vai ter que abrir para que o ângulo de refração seja maior do que o ângulo de incidência. Então, essa é a análise. Guarde, viajou do meio mais para o meio menos, o raio de luz fica menos perto da normal. Viajou do menos para o mais, ele fica mais perto da normal, isso ajuda. Beleza? Quando o meio 2 é mais refringente que o meio 1 e a luz se propaga do meio 1 para o meio 2, o raio de luz refratado se aproxima da normal. Eu faço a explicação disso aí na lousa para você. Então,
supondo que você tenha aí dois meios homogêneos e transparentes, superfície de separação, dióptro, e aí o N1 é menor do que o N2, quando você incide o raio de luz, traça normal, ângulo de incidência, você vai ter o raio refratado, vai ter o ângulo de refração. Se a luz viaja do meio de menor índice de refração para o meio de maior índice de refração, o ângulo de incidência vai ser maior do que o ângulo de refração. Ou seja, nesse caso a gente diz que a luz viaja do meio menos para o meio mais e ele fica mais perto da normal. Observe aí o último sinal que eu disse. Viaja do meio menos para o meio mais, o raio de luz fica mais perto da normal. Quando o meio 2 é mais refringente que o meio 1, continua com a mesma situação, N1, N2, o N2 é maior, e a luz viaja agora do meio 2 para o meio 1, o raio de luz refratado se afasta da normal. Então tá aí, é a mesma figura, o mesmo dióptro, só que agora eu vou jogar o raio de luz do meio 2 para o meio 1, traço a normal, ângulo de incidência, observe o ângulo refratado. O ângulo de refração ele vai ser maior do que o ângulo de incidência. Nesse caso, a luz viaja do meio mais para o meio menos, a gente diz que o raio de luz fica menos perto da normal. Repare que o último sinal, né? Viajou do menos para o mais, mais perto da normal. Viajou do mais para o menos, menos perto da normal. Nesse caso aí, o ângulo de incidência é menor do que o ângulo de refração. Essa demonstração é feita comparando a lei de Snell-Descartes e, claro, trigonometria de seno e cosseno. A refração ela pode ser regular, que é quando o feixe de luz vem de forma cilíndrica, bate na superfície de separação e vai passar para o outro lado também cilíndrico. Então essa é a refração regular. Nesse caso, os dois meios são homogêneos e transparentes, bem transparentes. Está aí o feixe de raios incidentes, raio refratado. E aí o seguinte, se o meio A e o meio B você tiver, por exemplo, o meio B não tão homogêneo e transparente, você pode ter um feixe cilíndrico, e aí você vai ter uma refração difusa. Essa refração a gente não vai trabalhar muito com ela, mas é possível, por exemplo, quando você pega o ar passando para a água do rio Tietê, ou do rio Pinheiros. Muito bem, próximo passo, a definição do ângulo limite. São duas situações de ângulo limite muito importantes para a óptica e também para a tecnologia, como veremos. O primeiro é o ângulo limite de refração. E aí é o seguinte, a partir de agora, considere assim, toda vez que eu desenhar essa figura, N1, N2, e colocando menos no N1 e mais no N2, significa que o índice de refração do meio 1 é menor do que o índice de refração do meio 2. E aí, claro, eu posso jogar a luz tanto do 1 para o 2, quanto do 2 para o 1. Primeira situação, eu estou jogando o raio de luz do meio 1 para o meio 2, ou seja, do meio menos para o meio mais. Nesse caso, a normal coincide com o raio incidente, o ângulo de abertura é 0, vai refratar sem desvio, mas mudando a velocidade, ângulo de incidência igual a 0, ângulo de refração igual a 0, lembrando aí que N1 é menor que N2. E aí o que eu vou fazer? Vou começar a deitar o raio de luz incidente, ou seja, ele vai começar a ter uma abertura em relação ao normal. Repare que nós temos aqui um ângulo de incidência. E aí, o que acontece? Nós vamos ter aqui embaixo um ângulo de refração. E um detalhe importante, como a luz viaja do meio menos para o meio mais, o ângulo de incidência está maior do que o ângulo de refração. E aí, eu vou deitar mais um pouquinho o raio de luz incidente. Repare, o raio de luz agora, com a normal, tem um ângulo de incidência maior em relação à situação anterior. O que acontece com o ângulo de refração? Ele vai aumentar um pouquinho. Observe a lei de Snell-Descartes, N1 seno de I igual a N2 seno de R. Se eu mantenho N1 e N2 constantes, se eu aumento o ângulo de incidência, o ângulo de refração vai aumentar um pouquinho. Mas ele sempre vai estar menor do que o ângulo de incidência, claro. E aí existe uma situação em que eu faço a incidência formando 90 graus com a normal, ou seja, esse raio de luz está rasante em relação à superfície. E aí eu vou ter um ângulo que eu chamo de refração, que é limítrofe, ou seja, é o limite da refração. Eu não consigo mais deitar o raio de luz incidente sem que eu invada o meio 2. Aí eu passo a jogar a luz do meio 2 para o meio 1. Não é isso que eu estou analisando. Então, nesse caso, a incidência chegou no limite, 90 graus. E o ângulo de refração, ele também chega num limite.
Se eu aplicar Snell-Descartes nessa última situação, nesse último quadro, eu tenho N1 seno de I igual a N2 seno de R, N1 seno de 90, que é o ângulo de incidência, igual a N2 seno de R. Repare que eu estou jogando a luz do meio menor, N1 é menor, N menor, igual índice da fração do meio maior vezes seno de L. Lembrando que o seno de 90 é 1. Quando eu faço isso, eu chego nessa equação. Observe, o seno do ângulo limite, ele é o índice da fração do meio menor dividido pelo índice da fração do meio maior. Guarde essa equação que ela vai ser fundamental. Existe uma segunda situação que é chamado ângulo limite de incidência, e esse caso vai gerar uma situação bem curiosa que é chamada de reflexão total. Agora eu vou jogar o raio de luz do meio 2 para o meio 1, repare a luz saindo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Normal está aí, perpendicular à superfície, ângulo de incidência é 0, ângulo de refração vai ser 0, o raio de luz passa sem sofrer desvio, mas claro, mudando a velocidade. I igual a 0, R igual a 0, N1 continua sendo menor do que N2. Só a luz que viaja do 2 para 1, agora do meio mais para o meio menos. Começo a fazer a abertura do raio de luz, repare, temos aqui o ângulo de incidência, a luz viaja do meio mais para o meio menos, então ela vai ficar menos perto da normal. Repare que aqui o ângulo de refração ele está maior do que o ângulo de incidência para essa situação. Se eu deitar ainda mais o raio de luz, repare, mais uma vez está aqui o ângulo de incidência, a luz passa do meio mais para o meio menos, menos perto da normal, a refração continua maior do que o ângulo de incidência, e aí existe uma situação que é o seguinte, se eu abrir mais um tiquinho o raio de luz, o que vai acontecer com o raio refratado? Tá aí, ele vai ficar paralelo com a superfície, ou seja, a refração vai chegar a 0 graus. E aí, nesse caso, a gente diz que o ângulo de incidência ele é o limite. No caso anterior, o limite foi a refração. Agora, a incidência é limitrofe. E aí, claro, se eu aplicar Snell-Descartes nessa situação, nesse último quadro, N2, atenção, eu estou jogando a luz do meio 2 para o meio 1. Então, é N2 seno de I igual a N1 seno de R. N2 seno de L, uma vez que I é L, igual a N1 seno de 90, que é a refração. Seno de 90 é 1. Repare que o N2 é o índice do meio maior, vezes seno de L igual a N1, que é o índice do meio menor. E aí, se eu fizer o isolamento do seno de L, repare que seno de L é N do menor dividido pelo N do maior. Detalhe importante, deu diferente a fórmula, pessoal? Não deu diferente. É a mesma fórmula para o cálculo do ângulo limite. Isso quer dizer que quando você tem dois meios homogêneos e transparentes, você pode calcular o seno do ângulo limite com a mesma fórmula, índice do menor pelo índice do maior. Se você joga a luz do meio menos para o meio mais, é o limite de refração. Se você joga do meio mais para o meio menos, é o limite de incidência. Só que tem um problema. Essa situação, ela permite que eu continue abrindo o raio incidente. Repare que eu continuo no mesmo meio 2. Quando eu faço isso, ou seja, uma incidência maior do que o limite, acontece uma coisa bem curiosa. O raio de luz bate na superfície de separação, está aí a normal. Aqui embaixo você tem o ângulo de incidência. E o que acontece com o raio de luz? Ele reflete no mesmo meio. Observe, o ângulo de incidência está maior do que o ângulo limite. A gente chama isso de reflexão total. E a reflexão total, ela nos permite uma série de situações bem curiosas. Quem já não foi em alguma festa em que é muito comum iluminar uma piscina, por exemplo, colocando lâmpadas coloridas no seu interior. E aí essa luz, ela bate, ela vai viajar na água, bate na superfície de separação e muitas vezes você está posicionado para um determinado raio de luz que ele está com uma angulação de incidência maior que o limite. O que acontece com esse raio de luz? Ele reflete e volta dentro da própria piscina, gerando um efeito bem curioso e bem interessante, além de bonito. Outro item que também trabalha com a reflexão total é a fibra ótica. A fibra ótica nada mais é do que uma linha de nylon, imagine assim, meio vítreo, e você joga um raio de luz do ar para ela com uma incidência maior do que o limite de reflexão no caso. E aí o que acontece? Esse raio de luz ele vai fazer reflexões sucessivas dentro da fibra ótica. Eu vou colocar uma figura aí para você observar isso daí.
Nesse caso, lembrando aqui, moçada, que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Temos aí o fenômeno da reflexão, ok? Então tá aqui um exemplo prático que você pode fazer. Você pega um laser, pega uma placa de vidro, repare que eu estou fazendo uma incidência do ar para o vidro. Se esse raio de luz está incidindo com um ângulo em relação à superfície maior do que o ângulo limite, você tem esse fenômeno aí da reflexão dentro da própria placa de vidro. A fibra ótica, ela trabalha com esse fenômeno. Então aqui você tem, por exemplo, essa película aqui é como se fosse um fio de nylon, e aí você joga o raio de luz, e aí você tem aqui a normal, claro, aqui você tem um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite, e aí você vai ter reflexões sucessivas dentro da fibra ótica, e isso pode caminhar quilômetros e milhares de quilômetros levando informação. Lembrando que a luz é um tipo de onda que leva informação, quantidade de movimento e energia. Vimos isso em ondulatória. Essa é uma figurazinha de uma fibra ótica. Um tubozinho desse aí cabe, às vezes, dezenas, quase que centenas de fiozinhos de fibra ótica. Então é uma tecnologia bastante utilizada nos dias de hoje, ok? Uma coisa importante para o ângulo limite é você entender o seguinte. Na equação N1 seno de I igual a N2 seno de R, à medida que você pega o ângulo de incidência, está aqui o raio de luz incidente, ele é um ângulo, por exemplo, pequeno, vindo do meio menos para o meio mais, o raio de luz vai ficar mais perto do normal, tem aqui o ângulo de refração, e aí repare que quando eu faço esse raio de luz abrir mais um pouco, eu estou aumentando o ângulo de incidência I1. E aí vai acontecer o seguinte, muita gente acha que aumentando o ângulo de incidência, o ângulo de refração diminui. Não é bem assim. Repare o seguinte, compara as duas situações. O índice de refração dos meios 1 e 2 não estão mudando daqui para lá. Como eu aumentei o ângulo de incidência, aumentando o ângulo de incidência nessa equação, para compensar do outro lado, o seno de R também tem que aumentar. O fato é que o raio de luz que vai sair aqui, ele tem um ângulo de refração. E esse ângulo de refração, à medida que eu deitei o raio de luz incidente, ele vai aumentar para compensar a equação. Mas uma coisa é fato, ele sempre vai ficar menor do que o ângulo de incidência. Ou seja, o I é maior do que o R nessa situação. Isso é importante notar para o ângulo limite, beleza? Muito bem, olha só, vamos à resolução de alguns exercícios sobre refração. Primeiro exercício está na página 69 da apostila, exercício 4, link da apostila na descrição. Ele fala o seguinte, um raio luminoso forma ângulos iguais a 30 graus e 45 graus com a superfície que separa o ar, cujo índice de refração é igual a 1, e no qual a luz se propaga com velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E o meio B. Determine o índice de refração do meio B e a velocidade da luz nesse meio. Olha só, é um exercício fácil desde que você se lembre de uma coisa. Cuidado para não jogar incidência 30 graus, refração 45 graus. Está errado. Se você traçar a normal aqui, não se esqueça que o ângulo de incidência é entre a normal e o raio incidente. Isso é um pega. Se aqui é 30 graus, aqui é 60 graus. Se aqui é 45, aqui permanece 45 graus. Tirando isso, a questão fica fácil. Ou seja, lei de Snell, N1 seno de I igual a N2 seno de R. Daqui você tira N1 é o ar, 1, seno de I, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual N2, nós estamos procurando, é o índice do meio B, seno de R, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Pode cortar esse 2 com esse 2. Daqui você tira que NB é igual a raiz de 3 sobre a raiz de 2. Pode dar uma racionalizada nisso daqui. Se você racionalizar raiz de 2, daqui você tira raiz de 6 sobre 2. Esse é o índice de refração do meio B. Quanto à velocidade da luz nesse meio, vamos chamar de V2, você vai ter o seguinte, o índice de refração é a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Como eu estou trabalhando com meio 2, V2, N2. O N2 eu acabei de achar, raiz de 6 sobre 2, igual C, que é 3 vezes 10 a oitava, dividido por V2. Daqui nós tiramos que V2 é igual a 2 vezes 3, 6 vezes 10 a oitava, dividido pela raiz de 6. Pode também dar uma racionalizada, se você racionalizar raiz de 6, daqui nós tiramos que raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6, com 6 corta, ou seja, a velocidade V2 ela é raiz de 6 vezes 10 a oitava metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no meio 2, beleza? Exercício fácil.
Muito bem, próxima questão, exercício 8 da página 70, um exercício da GV, ele fala o seguinte: dados os índices de refração absolutos dos seguintes meios ópticos. Índice do ar, 1. Índice da água, 1,3. Índice do vidro, 1,5. Índice do vidro C. E índice do vidro P, 1,8. Um raio de luz monocromática foi emitido sobre um sistema óptico formado por 3 desses meios, obtendo a configuração seguinte. 1 e 2 são os dióptros planos que separam os meios A e B e C. Então nós temos aqui 1 separa A de B e 2 separa o dióptro B de C. A possível, correta e respectiva relação entre os meios A, B e C é... Bom, vamos lá. Primeiro nós temos o seguinte, repare que na primeira situação nós temos viajando do meio A a luz e ela bate nessa superfície de separação e aí acontece o seguinte, repare que o raio de luz ele se aproxima da normal, então o ângulo de refração aqui é menor. Isso quer dizer que o meio A é menos em relação ao meio B. E aí esse raio de luz viaja e bate na superfície de separação de B para C. E aí acontece uma coisa, em vez dele refratar, ele reflete. Isso significa que ele está incidindo nessa superfície com um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite. E esse meio tem que ser mais do que esse meio do lado de cá. Isso nos dá as seguintes opções. Letra A, água, vidro P e ar. Então nós teríamos água, índice de refração 1,3, meio B, vidro P 1,8, pode ser. E depois nós temos 1,8 para o meio menos, que é ar, que é menos do que 1,8. Então a letra A é uma opção e provavelmente já é a resposta, uma vez que nós não vamos poder ter duas alternativas. Vamos só verificar a letra B, por que ela não poderia. Depois você analisa o restante aí. Olha só, B, ar seria meio menos, tá certo? Depois nós teríamos vidro C, que é índice de refração 1,5, e aqui seria... pela letra B, vidro P, que seria 1,8, que está maior do que esse, o que não é possível. Então é assim que você vai analisar a letra B, não poderia ser. Resposta do exercício, letra A, bela questão. Muito bem, moçada, com isso fechamos então essa parte inicial da refração. Fechamos por aqui, se gostou do vídeo já sabe, curte, compartilhe o vídeo com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.